Olá, meu nome é Emily, tenho 23 anos e sou de Wisconsin, nos Estados Unidos. Eu moro no Brasil há 3 anos, no interior de São Paulo, porque a minha mãe é brasileira e estava morando aqui. Eu passei 18 dos meus 23 anos nos Estados Unidos e hoje em dia eu moro no Brasil e dou aulas de inglês. E agora eu tô começando esse canal para ver se eu consigo ajudar as pessoas que talvez estejam com dúvidas sobre a gramática, sobre a cultura americana e também porque eu sempre quis. Então vamos lá. Como que é? Eu esqueci o português. Uma pergunta que sempre fazem quando eu falo que eu sou americana é o porquê que eu tô no Brasil. E às vezes eu também não sei. Mas é mais por causa da minha família, a cultura. Eu gosto muito da cultura americana porque ela é casa, só que também sempre amei a cultura brasileira, desde quando eu era criança. Eu vinha pra cá todas as férias, no verão de lá, eu saía da escola, já vinha direto pro Brasil. E mesmo não falando português, eu amava o lugar, eu gostava de vir passear, comer as comidas gostosas, ver as pessoas, a natureza, porque lá em Wisconsin só tem neve, é neve até aqui. Então eu vim morar mais perto da minha mãe, que uns 10 anos atrás voltamos pro Brasil. Eu tinha 11 anos nessa época e eu falava nada de português. Eu sabia falar oi e perguntar a idade da pessoa e olha lá. Se a pessoa respondia, eu já não sabia o que eu estava fazendo. E foi difícil, porque você imagina uma criança de 11 anos que já tá com um monte de coisa na cabeça nessa idade, vindo para um país que não sabe falar o idioma, não conhece direito assim a cultura. Eu sabia só o que eu via nas férias. E foi uma coisa bem estranha. Eu comecei a estudar numa escola normal 2 semanas depois que eu cheguei no Brasil e foi bem estressante. Eu me senti um peixe fora da água e eu só lembro que eu ficava olhando o professor explicando o material, escutando os outros alunos e eu só queria saber o que estavam falando. Até hoje eu não entendo como foi que eu aprendi. Eu fui aprendendo vocabulário no dia a dia. Eu tive essa sorte, por modo de dizer, que eu fui forçada, ou eu falava português ou falava português. E naquela época também não era tanta gente que falava inglês aqui no Brasil, ainda não era uma coisa tão em demanda. Então eu lembro, eu ficava com meu caderninho, eu via as coisas, perguntava pra minha mãe como que falava, por exemplo, cadeira em português, já anotava. E eu morria de vergonha. Eu acho que eu sabia falar português por uns 3 meses, só que eu não falava. E eu acabei escutando as coisas que as pessoas falavam de mim e eles não sabiam o que eu tava entendendo. Mas aí eu fui perdendo um pouco essa vergonha, porque eu vi que ou eu falava ou eu não vivia. Então foi assim, eu fui desenrolando. Eu falava errado, mas falava, porque pra mim o mais importante não é você falar tudo certo 100% das vezes. Quando você está aprendendo, você precisa errar, você precisa falar e às vezes dá um medinho, mas é possível e você só aprende assim. Como eles dizem no inglês, practice makes perfect. Quanto mais você treina aquilo, melhor você vai ficar. Quando eu tinha quase 15 anos, foi no Natal, quando eu tinha 14 anos, eu resolvi voltar para os Estados Unidos, morar um pouco com meu pai. E foi uma aventura muito louca, porque mesmo sendo o lugar que eu tinha nascido, que eu fui criada, eu acho que eu abri muitos olhos depois de passar um tempo aqui no Brasil e ir pra lá. E eu cheguei uns 2 dias depois do Natal e foi um período de adaptação muito difícil pra mim, porque 14 anos já é uma idade difícil também, adolescente, tá passando por um monte de coisa. Eu entrei no high school e eu não conhecia mais aquelas pessoas, as pessoas que eu tinha estudado antes. Eu vou fazer um vídeo separado falando sobre como funcionam as escolas, mas então depois isso vai fazer mais sentido. E lá realmente tem os grupinhos, então até eu encontrar o meu grupinho, então foi uma coisa difícil pra mim, mesmo sendo americana, eu tive que encontrar o meu lugar. Terminei em 2015
E foi uma coisa que eu gostaria de voltar para trás e fazer tudo de novo, porque foi uma experiência muito boa. Estudar no high school. Eu acho que eu não valorizei o suficiente igual alguém, né, que talvez saísse daqui do Brasil para estudar lá teria valorizado. E aí eu fui pro mundo do trabalho. Na verdade, eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos. Foi numa loja que chamava Shopko, não existem muitos agora, hoje em dia. E era uma loja de departamento, de casa. Tinha roupa, coisa pra casa, brinquedo, só não tinha comida. E eu trabalhava no caixa, foi uma experiência bem interessante, eu gostei. E eu só saí de lá porque eu me machuquei e não tinha condições mais de trabalhar, porque eu sou bem desastrada. Aí depois disso eu fui trabalhar em restaurantes. Eu trabalhava num lugar que chamava Atlanta Bread e eu comecei no caixa, depois fui para preparação de alimento, garçonete e tudo. E teve uma hora que eu era coordenadora do marketing e do catering. Catering seria quando tem evento e os restaurantes levam meio que um buffet, né? Bastante comidas diferentes. E foi um emprego bem legal também, eu gostava muito. E só que eu queria receber mais, então eu acabei sendo segurança. Uma coisa interessante nos Estados Unidos é que você não precisa de formação né, superior para tudo que você vai querer fazer de emprego. Então, eu fui segurança, por incrível que pareça, português. E foi uma época bem legal, bem interessante, foi uma grande aventura. Eu vi muitas coisas doidas. Trabalhei num hospital, trabalhei em evento, já fui segurança dos times de futebol americano da NFL. Os times que eu trabalhei foram os Cowboys, os Bears, os Seahawks, Chiefs. Eu acho que foram só esses 4. E eu tive uma experiência muito boa. Eu acho que eu tive que passar pela experiência do adulthood, né? Vida adulta lá. Eu pagava o aluguel, seguro de carro, né? Dirigia. E então eu senti o gostinho de como é a vida americana, norte-americana. Só que faltava uma coisa, que era a família. Meu pai tinha falecido e eu sentia muita falta de ter, né, a minha mãe por perto. E também sentia falta da cultura, das pessoas que aqui eu acho que recebem com mais carinho, as pessoas aqui sabem se divertir um pouco mais. Tem o churrasco, né, tem praia, não neva. Então eu acabei vindo pra cá em dezembro, também no Natal, viajei no Natal. Vim pra cá no Natal de 2016 e, na verdade, eu tinha vindo pra passear. Eu ia passar 2 semanas, voltar pra casa e depois voltar pra cá. Mas quando eu cheguei, do jeito que eu sou doida, eu pensei, não posso deixar mais esse lugar lindo. Larguei tudo que eu tinha lá e acabei ficando. E aí eu comecei a dar aula, porque desde quando eu tinha uns 4 aninhos, eu lembro que eu adorava brincar de professora. Eu sabia que algum dia eu queria dar aula. E eu vi isso como uma oportunidade para virar uma professora, para correr atrás dos meus sonhos. Não é sempre fácil, é uma coisa que eu aprendo todos os dias a lidar com situações diferentes e tenho muito que melhorar, mas eu acho que eu tô no caminho certo. Então é isso, muito obrigada por ter assistido e espero que vocês voltem em breve me assistir com as minhas doideiras de uma norte-americana no Brasil. Pronto!